E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao seu canal de hidráulica, para você aprender hidráulica sem complicações. Já de antemão, eu peço que vocês deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e, se vocês tiverem qualquer dúvida acerca do conteúdo, mande um direct aqui no Instagram ou comente aqui embaixo que dá na mesa. Tá certo? Então, sem enrolar mais, vamos para o capítulo de hoje, agora mesmo. Na aula de hoje, nós vamos iniciar um novo capítulo de hidráulica. E esse capítulo, naturalmente, continua a falar sobre hidráulica de canais ou escoamento de condutos livres. Esse capítulo refere-se a escoamento variado, essencialmente escoamento permanente variado. Então, até agora, a gente estava acostumado a trabalhar com o conceito de escoamento permanente e uniforme, onde a linha d'água era sempre a mesma, a velocidade não mudava, entre outras coisas. Agora a gente vai começar a estudar escoamentos cujas características mudam ao longo do canal. Mas para a gente estudar escoamento variado, nós precisamos pegar alguns conceitos de hidráulica de canais importantes para que a gente possa compreender e caracterizar esses escoamentos. Como assim? Vocês vão entender. Então, como é que vai funcionar? Eu vou apresentar esses conceitos, aula a aula, nesse capítulo de introdução, e depois eu vou começar a aplicá-los. Lembrando que alguns desses conceitos também se encaixam em escoamento permanente uniforme. Só que como eles não eram relevantes na época, eu preferia apresentá-los só agora. Porque senão eu ia apresentar vários conceitos, como energia específica naquela época, e daí a gente ia estudar escoamento permanente uniforme, e depois eu ia apresentar escoamento variado e relembrar energia específica e acabar ficando confuso. Então eu preferi apresentar esses conceitos somente agora, que vão ser onde eles serão usados. Nos próprios livros de hidráulica como Porto também é separado dessa maneira, tá certo? Então tá, agora, sem enrolar mais, já estou quase 2 minutos introduzindo o capítulo, vamos começar a aula. Primeiramente, vamos definir o que é escoamento variado. O escoamento variado é aquele que possui variação nas suas características ao longo do trecho. É visivelmente percebido pela mudança da linha d'água por conta da alteração da velocidade. Como assim? Então nós temos um canal e nesse canal, em diferentes pontos, ocorre uma mudança na velocidade e, portanto, uma mudança na linha d'água. Ok? Porque se muda a velocidade, muda a área e, portanto, muda a geometria do canal. Tudo certo? O escoamento variado ele pode ser permanente variado, ou seja, ele possui sempre as mesmas características independente do momento em que eu vir, ou seja, a vazão é constante, ou ele pode ser um escoamento variado variável, ou seja, além de ele ter variação no espaço, ele tem variação no tempo. Tudo certo? Em resumo, o escoamento variado é um escoamento que possui características diferentes ao longo do espaço. Alguns elementos importantes que nós também utilizamos em EPO. Nós temos aqui um canal longo, tudo certo. Nesse canal nós temos uma componente que nós chamamos de altura normal, que nós utilizamos exaustivamente em escoamento permanente uniforme. O que é essa altura normal? Essa altura normal é aquela altura referência. Como assim? Quando a gente calcula escoamento permanente uniforme, se a gente tem uma certa declividade e uma certa vazão, nós conseguimos, através dos procedimentos de operação, calcular a altura normal. Essa altura normal é só em caso de escoamento permanente uniforme. Ok? Então, por exemplo, nesse ponto nós temos uma declividade, a mesma desse ponto, só que como aqui não ocorre EPU, a lâmina d'água é diferente da altura normal, tudo certo? Mas ela serve como referência para aquela declividade. Nós temos um outro elemento chamado de altura crítica. O que é essa altura crítica? A altura crítica é o nível d'água que representa o mínimo de energia. Eu vou explicar isso melhor mais tarde, mas eu quero que vocês pensem assim. Existe uma certa lâmina d'água cuja energia é o menor possível. E essa lâmina d'água que gera essa energia mínima, nós chamamos de altura crítica, ou HC, tá certo?
E o elemento característico do escoamento variável é o próprio nível d'água, a lâmina d'água H. Então, em cada ponto, nós temos um nível d'água que pode ser igual à altura normal, se o escoamento estiver IPU. Ele pode ser igual à altura crítica, se o escoamento tiver mínima energia. Ele pode estar entre eles, pode estar acima da altura normal ou pode estar abaixo da altura crítica. Independente disso. Tudo certo? Então, vamos deixar o desenho mais limpo. Aqui é H, o roxo é HN e o laranja é HC, tá certo? Existem outros elementos importantes que nós temos que falar, que é declividade de fundo, ou S0, ou I0 no porto, ok? Que representa a inclinação do fundo do nosso canal. Existe outro elemento importante, que é a nossa linha de energia, que representa a energia em cada ponto do canal, ok? Essa linha de energia, ela tem uma certa declividade que chamamos de SF, ou em hidráulica de condutos forçáveis o J, que representa a perda de carga unitária, ou seja, representa o quanto da energia cai por unidade de comprimento, tá certo? Mas para padronizar, aqui nós chamamos de S0 e SF, tá certo? Uma característica importante para a gente estudar o conteúdo principal desse capítulo, que é energia específica, é saber a aproximação do pequeno declive. Isso também é aplicável em escoamento permanente uniforme. A gente faz isso para deduzir as equações, entre outras coisas. Mas aqui é mais relevante eu explicar para vocês para não haver confusão, tá certo? Então, o que é a aproximação do pequeno declive? Eu vou chamar a declividade de fundo de θ. Agora eu não vou mais tratar como declividade, sim como inclinação em graus ou radianos, tanto faz. Então, eu vou transformar esse canal em um triângulo retângulo, onde ele possui uma certa cota, altura Z, que é a cota de fundo, cada ponto tem essa cota. Ele possui um certo comprimento x, que é um comprimento longitudinal no sentido do canal, e ele tem um comprimento horizontal que eu chamo de x, tá certo? Isso é um triângulo retângulo, tudo bem? O que é o pequeno declive? Então, o pequeno declive é quando essa inclinação aqui, o θ, é menor do que 6 graus. Ou a declividade de fundo é menor que 0,1 metro por metro. Tudo certo? O que isso significa? Se eu aplicar o cosseno de 6, ou cossenos menores do que 6, eu vou ter valores aproximados a 1. O que é cosseno de um ângulo? É cateto adjacente, x, por hipotenusa, x. Tudo certo? Ok. Então, se o cosseno do ângulo é aproximadamente 1, x sobre x é aproximadamente 1. Ou seja, x é aproximadamente igual a x. Tá certo? Então, na nossa aproximação do pequeno declive, o comprimento longitudinal é praticamente igual ao comprimento horizontal. Isso é muito importante para as nossas deduções, ok? Existe um componente chamado y, que é a altura vertical da lâmina d'água. Ela não é a altura relativa ao fundo, ela é a altura vertical, ok? Mas se vocês observarem bem, fizerem uma regrinha de 3, o que acontece? Normalmente, o ângulo entre y e h é esse ângulo da declividade da linha d'água, ok? Da linha d'água, não da linha de energia. E ele é menor do que esse ângulo θ. Se esse ângulo é ainda menor, y é aproximadamente h. Por isso que eu sempre chamei em EPU, em escoamento permanente uniforme, a altura da lâmina d'água de h. O Porto chama de y, mas não tem diferença praticamente em pequenos declives, porque y é praticamente h. Tá, professor, e se for um grande declive? Daí tem uma diferença, mas normalmente a gente não trabalha. Mesmo quando tu vê um canal inclinado, ele não tem uma declividade alta. Ele parece que está inclinado, mas se vocês calcularem a declividade, não é muito alta, tá certo? Então, justamente, y é aproximadamente h. Então, se você chamar um de y ou de h, não faz diferença. Por fim, a última apresentação é, por questão de estética, eu posso representar a minha cota geométrica z inclinada dessa forma, porque ela praticamente tem o mesmo valor. Através dos ângulos opostos pelo vértice, esse ângulo é igual a esse. Então, se esse ângulo é pequeno, o ângulo entre a altura vertical e a altura inclinada vai ser o mesmo também. Professor, por que tu está fazendo isso? Porque vocês vão ver quando estudar energia específica que fica mais fácil visualizar o z inclinado. Tá certo?
Então tá, essa é a aproximação do pequeno declive. Para algumas equações é muito importante nós entendermos essa aproximação. Agora vamos iniciar de fato o conteúdo da aula, o conteúdo original, que é energia específica, ok? O que é energia específica? A energia específica ou carga específica mede a carga energética total em uma determinada seção do canal, considerando o fundo como referencial. Como assim? Já vou explicar melhor. Vocês se lembram de hidráulica de condutos forçados? Sim, professor. Então, eu tenho um canal aqui, finjam que é uma tubulação. Essa tubulação, esse canal, no caso, ele tem uma linha de energia com uma certa declividade SF, que em hidráulica de condutos forçados nós chamamos de J. O que acontece? Vamos considerar 2 pontos, tá certo? Cada um desses pontos tem uma certa carga energética, ok? Qual é a carga energética? É a cota geométrica mais a carga de pressão mais a carga cinética, ok? Tudo certo? Então, a cota geométrica desse ponto é Z1, que é a cota de fundo, mais a altura da lâmina d'água H1. Tudo bem? Ok? A carga de pressão, como é um ponto sujeito à pressão atmosférica, a carga de pressão aqui é 0, porque estamos trabalhando com pressão efetiva. E a carga cinética é V1 ao quadrado sobre 2G. Da mesma forma aqui, a carga energética é Z2, que é a cota de fundo, mais H2, que é a altura da lâmina d'água, mais a carga cinética V2 ao quadrado sobre 2G, tá certo? A aproximação do pequeno declive é importante para que eu consiga desenhar o Z inclinado e vocês consigam visualizar esse segmento de reta, tá bom? Então tá. Então qual é a carga energética total em 1? É a cota geométrica do topo, que é Z1 mais H1, mais a carga cinética. Isso porque a carga de pressão é 0. Da mesma forma que H2. Entretanto, quando a gente trabalha em escoamento variado, a gente não quer saber a carga energética total. A gente quer saber a carga energética específica. Ou seja, a carga energética considerando como referência o fundo do canal. Então a gente quer saber especificamente em relação ao fundo qual é a energia. Então nossa cota 0 é o fundo do canal, ok? Então como é que funciona? Agora a cota geométrica, como nossa cota 0 é o fundo, do ponto 1 é apenas a lâmina d'água do ponto 1, H1, e a carga cinética continua a mesma. Da mesma forma, no ponto 2, a gente considera a referência o fundo do canal, então a cota geométrica desse ponto é apenas H2, e a carga cinética é V2 ao quadrado sobre 2G. Então a gente não está trabalhando energia total, a gente está trabalhando energia específica relativa ao fundo do canal, ok? Isso é importante para os possíveis e posteriores cálculos de lâmina d'água, entre outras coisas. Tá legal? Então a gente trabalha com energia específica e não com carga energética total. A energia específica possui uma taxa de variação. Como assim? Então, a energia específica tem uma taxa de decaimento ao longo do escoamento, que a gente chama de ΔE, ΔX, ok? Essa taxa de energia, se a gente fizer umas deduções geométricas a partir disso, eu não vou fazer aqui, se vocês quiserem eu faço em outra aula, é dada pela declividade de fundo menos a declividade da linha de energia. Basicamente isso, essa é uma informação muito importante para futuramente a gente calcular a lâmina d'água, tá certo? Então essa é uma equação extremamente relevante. Por enquanto, guardem ela com carinho que posteriormente a gente vai usar. Agora olha que interessante. Em escoamento permanente e uniforme, o que acontece? A lâmina d'água não muda, tá certo? A lâmina d'água permanece a mesma, porque é uniforme ao longo do espaço. Como é um escoamento uniforme, a velocidade também não muda. Se a lâmina d'água não muda e a velocidade não muda, o que acontece? Não há variação da linha de energia. Não há variação na energia específica. Logo, se não há variação de energia específica, esse termo aqui é igual a 0. Se esse termo é igual a 0, a declividade de fundo vai ser igual à declividade da linha energia. Ou seja, S0 igual a SF, ou, como o Porto diz, I igual a J. Então tá, vamos encerrar a aula de hoje falando de energia específica em canais retangulares. Então eu vou pegar aquela fórmula e aplicar em canais retangulares, que é uma simplificação. Por quê, professor? Vocês já vão entender. Então, considerando o canal retangular, aqui é o perfil longitudinal, onde a gente consegue ver
a lâmina d'água, que estava variando, ok? E nós temos a seção de frente, que é o nosso canal retangular, que tem uma certa largura e uma certa lâmina d'água, que varia de seção para seção. Sendo que a área molhada daquela seção é a lâmina d'água vezes a largura. Então, como é que a gente calcula a energia específica? A energia específica é a cota geométrica em relação ao fundo do canal, H, ou seja, a lâmina d'água, mais a carga cinética naquele ponto. Tudo bem? Agora, vamos começar a mexer um pouco nessa equação. Eu sei que isso é chato, mas só para vocês entenderem. O que é velocidade? Se aplicarmos a equação da continuidade, velocidade é vazão sobre área. Tudo bem? Em canais retangulares, o que é a área molhada? É a lâmina d'água vezes a largura. Então, a área é a lâmina d'água vezes a largura. Tá certo? Vamos elevar os termos ao quadrado, melhorar essa equação. Eu vou ter essa equação aqui. Tudo bem? Em canais retangulares, normalmente a gente utiliza um outro conceito. Qual conceito, professor? A gente utiliza o conceito de vazão unitária, que é Q sobre B. Por quê? Como nós estamos trabalhando com um escoamento permanente, normalmente, a vazão é constante. Como a gente está trabalhando com um canal retangular, a largura de fundo naquela seção não vai mudar. A gente não vai alterar naquela seção, a gente não vai chegar e mudar a largura. Então ela é fixa, é um aspecto construtivo. Então normalmente a gente trabalha com o conceito de vazão unitária, que é Q sobre B, que é uma constante. Ok? Para simplificar a equação e facilitar alguns cálculos posteriores. Agora, olha que interessante. Vamos ver essa equação da energia específica para canais retangulares. O que acontece? Qzinho é constante, vazão unitária. Gravidade é constante. O que muda? Apenas a lâmina d'água. Então, a lâmina d'água é a única variável. Então, na próxima aula, a gente vai começar a estudar o comportamento da energia específica em função da lâmina d'água, que em canais retangulares é a única variável. Então, esse é o assunto da próxima aula. A gente vai começar a traçar os gráficos de energia específica e, com isso, a gente vai conseguir visualizar aquele conceito de altura crítica que eu apresentei no início da aula. Tudo certo? Então, se você gostou dessa aula, não se esquece de deixar o like, comente aqui embaixo as dúvidas e até a próxima!